Esse é um país que vai pra frente. Assistir 1964, Brasil entre armas e livros, pensando que ia ser uma grande defesa do regime militar tão sacaneado pela esquerda, mas não, não é não. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou seu dislike e comente. No momento em que eu gravo esse vídeo, 1964, Brasil entre armas e livros está em primeiro lugar no Em Alta no YouTube, depois de uma polêmica envolvendo o Cinemark, que se arrependeu de ter passado o filme, porque não sabia que o filme era uma peça de propaganda. Oh, eu adoraria ter ido na estreia. Eu adoraria ter ido na estreia, porque quem foi lá, fez fila, foi entrevistado pelo Nando Moura e tudo, achando que o filme é uma defesa da ditadura militar, com certeza saiu pensando o contrário. Porque tirando algumas manipulações de narrativa, especialmente na inversão de ordem cronológica de fatos, a maior parte das coisas polêmicas ditas pelo narrador, ou seja, no roteiro, não pelos entrevistados, o documentário chega até a ser fiel aos fatos e apoiar até teses polêmicas. Incrível isso. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, eu só não anotei quem disse o quê, mas vocês com certeza ou já viram o filme ou vão ver, senão não estariam aqui procurando a minha análise. Ou se não vão ver de jeito nenhum e acham que a minha análise basta, eu vou prometer para vocês tentar ser o mais fiel possível à minha percepção do documentário. Sempre lembrando que documentário por si só é um recorte. Quando a gente vê, por exemplo, esse polêmico aí sobre o Michael Jackson, Living Neverland, muita gente reclama, poxa, mas você não foi ouvir o outro lado. Não, documentário não precisa ouvir o outro lado. Não é uma peça jornalística, é a visão do diretor do documentário. Então, eu respeito a visão do diretor do documentário, respeito a opinião das pessoas que foram entrevistadas para o documentário, inclusive o jornalista William Vac, que eu vou falar mais tarde sobre. E achei interessantíssimos alguns pontos, como por exemplo, aqui ó, de cara eles já falam que sim, que tecnicamente não é revolução. Houve um golpe parlamentar em 1º de abril, porque declararam a vacância do presidente João Goulart, como se ele estivesse no exterior, mas ele estava no Rio Grande do Sul. Isso já é uma tese polêmica entre os historiadores, é uma tese que as pessoas procuram não falar muito, porque tecnicamente realmente ele estava no Brasil, mas ele não fez nada para defender seu governo, ao contrário, na hora que a coisa apertou, ele fugiu para o Uruguai. Mas não deixa de ser uma surpresa logo nos primeiros minutos do documentário, um entrevistado deste que é o documentário para resgatar a verdade sobre 64, dizendo: houve um golpe parlamentar. Eles deixam claro que não é um golpe militar, porque o povo pediu a intervenção militar, o Brasil estava vivendo 100% de inflação, crise, recessão, e como o próprio documentário diz num determinado momento, eu vivo repetindo aqui, o povo só vai para as ruas quando acaba o dinheiro, né? Também o documentário deixa claro no seu início que não importa o que o presidente ou o Congresso resolvessem, a palavra final era do Supremo Comando da Revolução. Aí eu vou abrir aspas, eu não sei quem falou o quê, então eu vou botar tudo na conta do diretor, porque ele editou. Então você pode falar que há uma meio ditadura, uma ditadura abstrata, uma ditadura iminente, pairando sobre as regras, tá bom? Então ó, começa com um golpe parlamentar e uma ditadura militar pairando sobre as regras. Mais na frente, quando eles vão explicar o AI-2, que é o que prolonga o mandato do Castelo Branco por mais 2 anos, acaba com a eleição direta para presidente, institui o bipartidarismo, ou seja, você era a favor ou contra. A favor ou contra, tá certo? Apenas 2 caixinhas, Arena e MDB. Eu sou o rei de falar em caixinha aqui, então dá para vocês entenderem muito bem, já falei isso em vários vídeos, como é que funciona a coisa quando você é obrigado a ficar com um grupo. Porque não existe só 2 formas de se pensar política, a favor ou contra. E aí já entra o Olavo de Carvalho, que é a grande estrela desse documentário, dando a sua primeira. Num primeiro momento, desmantelaram a Revolução Comunista, sim, os militares. Mas começaram a fazer cagada no dia seguinte. Todo mundo tinha expectativa de que eles convocassem eleições em 6 meses. Ninguém pediu para eles ficarem no poder. É isso aí, Olavo. É isso aí. Resumiu. Porque sim, havia um medo absurdo, vivíamos a Guerra Fria, já falei isso também em vários vídeos, você conhece isso, você já viu isso em vários lugares, então era sim um mundo polarizado, um mundo paranoico, e eles gastam um bom tempo do documentário falando dos serviços secretos de países do leste europeu, da União Soviética, que estavam vigiando o Brasil de perto, como se aquilo fosse um sinal evidente de que havia uma revolução comunista pronta para entrar no poder em 64.
coisa que é um tremendo absurdo. Obviamente, eles estavam vigiando o Brasil, porque é isso que se fazia na Guerra Fria. Você vigiava os países. Era uma guerra de espionagem contra espionagem o tempo todo. É um documentário que tem um recorte, então deram muito destaque para essa óbvia realidade de que serviços de inteligência da Tchecoslováquia estavam de olho no Brasil, entendeu? Esse tipo de coisa, mas vamos embora. Houve um golpe parlamentar, porque o presidente estava no Brasil, não poderia ter sido deposto. Entraram os militares para botar ordem na casa. Existe uma citação também no documentário, que eu não vou me lembrar quem disse, mas que eu achei muito pertinente, de que a intenção do Castelo Branco era fazer uma intervenção cirúrgica. Castelo Branco é o primeiro presidente militar. Era chegar, abrir o paciente, operar, fechar e mandar ele para casa. Era essa a intervenção militar. Era essa a intervenção que os militares do Brasil deveriam ter feito, mas não fizeram. Foram ficando. No documentário, hora nenhuma eles falam na influência dos Estados Unidos nessa permanência, não no golpe, mas na permanência. Especialmente mais para o final dos anos 60, quando existe um movimento orquestrado, sim, apoiado pelos Estados Unidos para manter esse tipo de ditadura militar na América do Sul e na América Central para evitar a cubanização. Mas tudo bem, documentário de recorte, vamos em frente. O próprio documentário mostra que, mesmo Castelo Branco sendo da linha branda, no momento em que ele acaba com as eleições diretas para presidente, que passariam a ser escolhidos pelo Congresso, um Congresso esse que era dominado pelos militares, o brasileiro não estava tão satisfeito. Tanto não estava satisfeito que nas eleições para prefeito e governador, a maioria eleita era a maioria ligadas a partidos de oposição. Eram de oposição, o que deixou o governo com a pulga atrás da orelha, muito preocupado. E a resposta dos militares é o AI-6, que acaba com as eleições diretas também para governadores, que passam a ser nomeados pelos seus deputados estaduais. E os governadores escolhendo os prefeitos das capitais. Se você acha que isso já é repressão suficiente, calma, que a gente não chegou nem na metade da parte pesada. Porque aí é que a tal linha dura dos militares vai chegar ao poder com o Costa e Silva. E aí que o documentário também começa a ficar complicado, porque veja bem, até aí a narrativa, considerando o recorte, os medos exagerados de uma revolução que não tinha apoio popular, esse tipo de coisa, tudo bem. Ficou bem claro que não foi revolução, que foi golpe parlamentar, depois assumido pelos militares. E que os militares tomaram várias medidas antidemocráticas antes mesmo de se chegar ao famigerado AI-5 de 68. Porque é no AI-5, na hora de defender o indefensável, que é o AI-5, que o documentário perde a mão. Ele vai ficar insustentável lá na frente, mas aqui ele perde um pouco a mão. A pretexto de dar um balanço do que foi a luta armada, o diretor e o roteirista, sempre eles, eu não estou falando das entrevistas, fazem uma espécie de miscelânea de atos terroristas em ordem não cronológica. Ele nem falou ainda do AI-5, mas vai falar, por exemplo, sobre o sequestro do embaixador alemão que aconteceu em 1970, quando já tinha uma reação muito mais forte da luta armada em função justamente do AI-5. Então não estou dizendo que tinham santos, não pensem vocês que eu vou defender os bandidos, os terroristas, não, de forma alguma, tá bom? Eu só quero dizer para vocês que misturam o atentado de Guararapes, que foi em 66, lá em Pernambuco, com sequestro do embaixador em 70. Para quê? Para dar um quadro mais pesado para justificar o AI-5, para mostrar que o Brasil estava numa espécie de convulsão social que não acontecia. E os próprios números apresentados pelo documentário mostram, ao longo de todo o processo, foram 168 mortes de pessoas que teriam sido vítimas dos terroristas ou da luta armada, contra entre 300 e 400 membros da luta armada. Esse foi o número apresentado pelo documentário. Então, convulsão social para justificar o fim de toda e qualquer liberdade individual não havia, não era desse tamanho. O William Vac, aí eu vou voltar a falar dele, chega a dizer, numa das suas falas no documentário, que países como a Itália, a França e a Alemanha conseguiram enfrentar esse mesmo problema que o Brasil enfrentou, de ameaça comunista, socialista, de radicais querendo tomar com armas o poder, de forma democrática. Não precisaram de uma ditadura para isso. É isso que o Brasil queria e deixou claro nas urnas, já em 66. Ou seja, os militares já estavam usurpando a nossa democracia desde 66, como o documentário deixa bem claro. E não tendo como legitimar o AI-5, que fechou o Congresso, que permitiu prisões arbitrárias sem direito a habeas corpus. Você estava andando na rua, você era preso e
não saberia a razão pela qual você foi preso e nem teria como chamar um advogado para pedir um habeas corpus para poder te liberar. Isso fez o AI-5. O próprio documentário fala que o AI-5 aniquila de vez as lideranças civis. Então pronto, naquele ponto acabou. E aí continua o desalinho cronológico quando eles entram no governo Médici, que todo mundo sabe que foram os chamados anos de chumbo da ditadura, que é onde acontecem os porões da ditadura, os famosos porões do DOPS, né? E disso eles não falam. Tudo bem, o recorte que o diretor escolheu é covarde, é sacana, tá em primeiro lugar no Em Alta no YouTube, mostra só metade da história, mas o argumento deles não é justamente o de que a história foi mal contada e que só mostraram este outro lado dos porões da ditadura e não o lado heróico dos militares. Bom, isso também o documentário não mostra. Eu assisti o documentário inteiro sem entender o que os militares ficaram fazendo lá, afinal de contas, por que Castelo Branco não devolveu a democracia ao povo brasileiro. Isso nenhum dos entrevistados consegue explicar. Aí, na falta dessa resposta, o que eles tentam dizer é que o povo estava muito feliz com a ditadura, que estava tudo muito bem com a ditadura no governo Médici. Veja bem, aí vão falar do milagre econômico, vão falar do Brasil ganhando a Copa do Mundo, do Fittipaldi sendo campeão mundial de Fórmula 1 em 72, quando na verdade a discussão ainda é o AI-5 de 68. O milagre econômico foi um pouquinho mais tarde, ninguém estava tão feliz assim em 68. E finalmente, no gesto maior de caretice, de desonestidade intelectual, e aí me desculpem, com muita cara de olavismo, o que faz todo o documentário parecer uma palestra ilustrada do Olavo de Carvalho, eles começam a falar da juventude, da contracultura, fazendo uma mistura maluca, sem qualquer liga de locais, datas, movimentos. Eles falam que a ditadura militar não conseguiu falar com os jovens e que os jovens por isso foram cooptados pela esquerda. E falam que até Chico e Caetano e Gil, sei lá, promoveram festivais de música esquerdistas, não sei o que. Meu Deus do céu. Vão colocar na conta do Gil, do Chico e do Caetano os festivais da Record, que eram feitos por uma emissora, a TV Record, desde antes de 68. O de 66, por exemplo, teve o Chico ganhando com a banda, mal falava de política. 66 os Beatles não tinham gravado Sgt. Peppers. Não havia acontecido o maio de 68, que eles falam que foi uma referência para o Brasil, para a juventude se rebelar contra a direita. Não tinha acontecido o destoque. Olha o rolo que eles fazem. Até citar maio de 68, o movimento de maio de 68 foi um movimento libertário, não foi um movimento político de esquerda. Se a esquerda em algum momento pegou aquilo para ela, é porque a esquerda estava mais antenada com as pautas libertárias, que naquela época eram coisas bem singelas, como por exemplo, eles queriam compartilhar dormitório masculino e feminino numa universidade na França. Eram os direitos sociais, o direito à igualdade racial, o direito à igualdade entre homem e mulher. Essa era a discussão. Na França, nos Estados Unidos, em São Francisco, os caras só queriam ficar doidão e só queriam pensar o mundo sem guerra, porque eles estavam vivendo a guerra do Vietnã, sem o jovem ser feito de massa de manobra dos mais velhos. Foi o nascimento de uma cultura onde o jovem se interpretava como jovem e começava a entender que ele podia trilhar seu próprio caminho, que ele tinha direito sobre a sua vida, ele tinha o direito de não querer morrer no meio de uma selva no Vietnã. E com as drogas alucinógenas, eles viveram um momento de euforia que logo esbarraria na realidade e acabaria, de que era possível viver num mundo sem fronteiras, de que era possível viver todos juntos, reunidos numa pessoa só, como diriam os Mutantes mais tarde. No A e o Z, que é um disco que não foi lançado na época, só foi lançado bem depois, mas que o Arnaldo Batista, o grande Arnaldo Batista, que era dos Mutantes, resgataria numa das suas músicas no disco Loki. Aliás, eles nem citam os Mutantes, que seriam a verdadeira contracultura no Brasil. Eles moravam em comunidade na Serra da Cantareira, tomando ácido o dia inteiro, abrindo mão dos seus egos numa enorme fraternidade em nome da música. Nesse ponto do documentário eu já tava assim, ah não dá não. Eles não estão falando isso. Que Chico e Caetano é que organizaram os festivais de música, que eles falavam com o jovem porque a ditadura não conseguia se comunicar, que ao comprar um produto, um disco, sei lá, do Chico e do Caetano, eles estavam meio que afrontando a ditadura, que aquilo era legal. Aí vem um outro depoimentinho do William Vac falando que o barato no início dos anos 70 era ficar bêbado às 2 horas da tarde, os estudantes da USP falando mal dos milicos. Então veja bem, o barato no início dos anos 70, ficar bêbado falando mal dos milicos. É o que o estudante universitário da época fazia. O de hoje toma corotinho e fala mal do Bolsonaro. Jovem é assim, isso é ser jovem.
num mundo que o jovem nunca mais vai ser igual era, depois de 68, 69. Mas não, nesse momento do documentário, que já está totalmente olavista, então totalmente viajandão e conspiratório, eles querem dizer que tudo é parte do marxismo cultural de Gramsci. O Flávio Morgenstern, num depoimento que ele dá, chega a dizer que a melhor forma de ser um gramscista ortodoxo é nunca tendo ouvido falar de gramscismo. Olha que inteligente. Porque ele quer hegemonia cultural. Então eu sou um gramscista sem saber, tá bom? E ele ainda continua. Por que hoje toda a esquerda fala de racismo, machismo e homofobia? Isso é gramscismo. Não, Flávio Morgenstern. Falar de racismo, machismo e homofobia é preocupação com causas sociais válidas, pertinentes no Brasil de hoje, que ainda é altamente racista, que ainda é altamente homofóbico e, mesmo ela sendo maioria numérica, ainda é um país muito machista. Isso não tem a ver com gramscismo. Isso são causas, é luta social que sempre vai existir, independente de quem tiver no governo. Mas é só isso que você encontra a partir de 1h30, 1h40 de documentário. Viagem na maionese. Tem o Olavão falando lá que, como é que é? Deixa eu até achar aqui. Nos anos 70 a esquerda tomou conta da imprensa, que no máximo o dono do jornal de direita tinha o editorial. O quê? Com um censor lá dentro, cara. No auge da repressão da ditadura, você vai me dizer isso, Olavo? Pelo amor de Deus. Você pode até dizer que os jornalistas eram de esquerda e que tentavam furar o cerco da censura, porque a essa altura, qualquer pessoa que tivesse vida inteligente no Brasil, eu tô falando de 70 e poucos, ainda mais sendo jornalista, que tinha acesso a informações que não podiam ser publicadas. Imagina a agonia que dava você saber que tinha gente sumindo, gente sendo torturada pelo Estado, o que é proibido, e você não poder falar nada. Isso era ser jornalista nos anos 70, então era bem racional você imaginar que o jornalista não fosse apoiar o governo, porque ele estava tendo acesso a coisas que o governo não estava deixando ir para a opinião pública. E essa pataquada termina dizendo que um lado da guerra foi de heróis e o outro opressor. E aí fala o que fizeram os heróis. Aí começa a mostrar as podridões do governo petista, né? Mostra o Lula, sendo que o próprio documentário diz antes que o Lula foi uma espécie de invenção da época do fim da linha dura para o início da redemocratização, como uma forma de tentar neutralizar o movimento mais radical de esquerda, dá a entender que esse sindicalismo que o Lula fez parte era parte da estratégia militar de tentar afastar da esquerda aquele pessoal mais tóxico, mais da luta armada, mais ligado a Cuba, mais treinado na China, sei lá o quê. E aí não é passar pano para Lula nem para PT, porque essa história foi contada em toda a imprensa, tanto que vocês mostram no final do documentário recortes da imprensa falando tudo isso que vocês estão dizendo. Ninguém chama de herói esses caras. Eu não chamo a Dilma de heroína porque ela lutou na luta armada. Se tem gente que acredita nisso, eu não faço parte. Eu acredito que boa parte dos brasileiros não acha que pegar em armas era uma boa solução naquele momento. Já disse isso aqui em vídeo. Tem gente que discorda de mim. Eu respeito a opinião e viva a democracia, que é a gente justamente poder dizer o que a gente pensa. Em resumo, eu achei um belo tiro pela culatra. Eu fiquei imaginando a cara da turminha lá naquela sessão do Cinemark comendo pipoca, tendo que ouvir os caras dizendo, foi golpe parlamentar primeiro, depois foi uma ditadura não dita, mas que ficou pairando assim por cima de tudo, depois virou uma ditadura foda, de verdade mesmo. Porque foi. Então não tem dois lados da história. Quando o poder oprime, acaba com as liberdades individuais, tira o nosso direito de escolha de representantes, tira o nosso direito de escolha ao voto, cada um escolhe a sua arma de luta. Eu sou da paz, eu acho que eu não ia jamais pegar em armas para tentar tirar esse governo. Eu ia tentar detonar de outra forma. Também acho que a glorificação do terrorismo é besta, é absurda. Mas colocar os dois igualzinho, em pé de igualdade, era um contra o outro. Se essa era a intenção do documentário, vocês falharam miseravelmente, porque não dá para entender isso vendo o filme. Assistam o filme que vocês vão ver. Era um governo ditatorial, repressor, sendo enfrentado. E o documentário conta isso com um recorte que só defende um lado e que mexe na cronologia das coisas de forma a tornar o outro lado pior do que ele é, se é que é possível, porque era horrível. Mas não dá para comparar, repito, o poder constituído, a traição dos militares que chegaram para, teoricamente, botar ordem na casa e acabaram ficando em vez de devolver o poder pra gente, com quem achou isso ruim e foi à luta.
É o mesmo que você tem um incêndiozinho na sua cozinha, uma panela pegou fogo lá, você chama o corpo de bombeiros, chegam 5 ou 6 bombeiros, entram na sua casa, apagam o fogo e aí começam a comer o que está na sua cozinha, sentar no seu sofá e te mandar andar. Cada um resolveria esse incidente à sua maneira. Talvez alguns preferissem pegar armas e atirar nos bombeiros e outros irem para um outro endereço até resolver as coisas. Enfim, 1964, o Brasil entre armas e livros é um recorte de inspiração olavista, que conta a história bem fidedigna de como aconteceu a tomada de poder dos militares e fantasia, como o Olavo fantasia, na influência do marxismo cultural, gramscismo e outras coisas na vida do cidadão brasileiro. É mais ou menos como quando você pergunta para os outros na rua, a ditadura foi ruim? E aí o seu avô, o seu pai fala, não, todo mundo trabalhava, era feliz, né? Ah, o documentário conta isso também, que o começo da queda da ditadura militar não foi grupo armado nem nada disso. Foi a falência do milagre econômico, a hiperinflação, o endividamento, enfim, a crise econômica que foi deixando o povo pistola. O Brasil não mudou tanto assim, não. E se havia alguma coisa que não foi contada para você, porque eu sabia de tudo o que mostrou ali naquele documentário. A não ser, talvez, os documentos da Tchecoslováquia. Oh, a CIA não tinha. Os da CIA eles não acharam. É isso aí. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, tudo bem, e comente. Eu quero ver também o que você achou deste filme polêmico. Tamo junto. Ah, tô usando a camisa vintage do Uberlândia Esporte Clube, meu time do coração, se você tá achando minha camiseta meio estranha. E no fundo ali, um disco do Festival da Record para relembrar os bons tempos. Olha como tinha força o Chico e o Caetano, hein? E pensar que eles ainda perderam um monte de edições dos festivais, eles organizavam os festivais para perder. Dá para entender?